Lula, em uma postagem no Threads hoje, Lula indicou que deve demitir Silvio Almeida do seu governo, caso a denúncia seja comprovada. Numa reunião realizada ontem à noite entre Silvio Almeida e membros do governo federal, foi bastante presente a tensão. Tensão com N. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto e reuniu os ministros Jorge Bessias, esse da AGU, que deve processar agora. Viu, Bessias? Fez reunião, não fez? Agora você processa o Me Too. Cobra 300 mil deles aí, ô palhaço. Quero ver se tu é homem, Messias. Mas estava lá o Messias da AGU, Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, e Paulo Pimenta dos outros, que é da SECOM, né? Mas ainda ministro extraordinário pela reconstrução do Rio Grande do Sul. No encontro, Silvio Almeida reiterou que as acusações são falsas e disse que sofre perseguição de pessoas que tentam tirá-lo do governo. O ministro mostrou mensagens que já trocou com Aniele, além de um vídeo de câmeras de um restaurante de Brasília, no qual os dois teriam jantado. E a SECOM do governo Lula divulgou ontem uma nota sobre o caso Aspas. O governo federal reconhece a gravidade das denúncias e o caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem. Fecho aspas. Ainda hoje, o presidente Lula deve se reunir com Silvio Almeida e também com Aniele Franco. Ele vai fazer a cariação? Porque o procedimento para crimes sexuais é você não colocar no mesmo ambiente a vítima e o agressor. Mas sabe-se lá, né? Brasília, né? Ela que aguentou para não queimar o filme do Lula. Vamos torcer para que pelo menos ela não tenha que passar por isso. Além disso, a Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar a denúncia, mas para apurar o Me Too e não o ministro Silvio Almeida. É isso que é mais sensacional. Uma postagem no Threads, em uma postagem no Threads hoje, Lula indicou que deve demitir Silvio Almeida do seu governo, caso a denúncia seja comprovada. Ninguém que cometer assédio ficar lá no governo. A Polícia Federal, o MP, a CGU e a Comissão de Ética da Presidência vão investigar, garantindo a defesa. O governo federal tem feito um grande trabalho no combate à violência contra as mulheres. Hoje terei reuniões para tomar uma decisão. Fecho aspas. Ele falou a mesma coisa, mais ou menos, que ele falou do Juscelino Filho, né? Quando estourou aquele monte de escândalo. Não, vamos ser apurados. Não, vamos apurar. E hoje, em entrevista à radiodifusora FM, Lula confirmou a possível demissão. Vamos ouvir o trecho. Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente. Mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. E a gente sabe bem, né, qual é a postura do Lula e dos seus
às seclas dos seus discípulos da esquerda. Lembra do Pedro Guimarães da Caixa Econômica? Vamos ver o que a turminha do Lula, o que a turminha do Silvio Almeida publicou na época em que o então presidente da Caixa Econômica, que foi conduzido ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi pego numa denúncia de assédio sexual. Denunciou. Qual foi a reação da turminha? Vamos para a primeira postagem, porque relembrar é viver, de Gleisi Hoffmann. Joga aí a Gleisi, alemão. Gleisi disse, no caso do Pedro Guimarães: chocante a denúncia de funcionárias sobre assédio sexual do presidente da Caixa. É esse tipo de gente repugnante que Bolsonaro tem ao seu lado. Pedro Guimarães precisa ser afastado e investigado. Solidariedade às mulheres que passam por esse horror. Então por que não afasta agora o Silvio Almeida para ele ser investigado? Mas tem mais. Também tem a Simone Tebet. O que ela falou na época? Assédio sexual é crime e precisa ser combatido. No Senado Federal, pedi aos senadores que aprovassem moção de repúdio contra o ex-presidente da Caixa diante das denúncias de assédio sexual, conduta inadmissível. Exigiremos investigação, apuração rigorosa e imediata dos fatos. Aí o Randolfico Rodrigues disse que, depois de uma semana de notícias devastadoras sobre violência sexual, surge mais uma. São graves as acusações contra Pedro Guimarães, presidente da Caixa indicado por Bolsonaro. Acabei de pedir a convocação de Guimarães na Comissão de Direitos Humanos. Pois é, e o ministro de Direitos Humanos? Podia ir na convocação, né? Na Comissão de Direitos Humanos. Aí tem também o Boulos. O que o Boulos falou? O Boulos falou o seguinte: Pedro Guimarães, que saiu da presidência da Caixa, depois das denúncias de assédio sexual, chegou a receber 230 mil por mês de salário. No governo Bolsonaro, o crime compensa. Vamos ver o que é Érica Cocai? É Cocai da boa? Vamos lá. São estarrecedores os relatos de funcionárias da Caixa sobre prática de assédio sexual protagonizados pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Guimarães é a cara de um governo machista e misógino. Que seja investigado e punido. Toda a minha solidariedade às funcionárias. O que Maria do Rosário disse? O que é isso? 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 Já Marina Silva disse... Está rindo. Deve ter sido a estagiária que escreveu. E a Marina Silva escreveu assim. Por fim, Marina, para a gente encerrar, né, o bloco, né? Mais um membro da equipe do governo flagrado em atitudes deploráveis. O presidente da Caixa praticou assédio sexual, violência contra as mulheres no governo Bolsonaro. Não é acidental, é um método de opressão característico de governos fascistas. Mas olha aqui, e ainda tem uma diferença aí no que diz respeito a esse episódio aí do presidente da Caixa com esse agora do ministro dos Direitos Humanos. Por quê? Porque agora nós temos envolvidos 2 ministros, né? Tem que haver a investigação das denúncias das alunas, como tinha que investigar na época também as funcionárias da Caixa, mas agora nós temos 2 ministros envolvidos, então o Lula está falando que tem que apurar, mas não tem o que apurar. Um dos 2 vai ter que sair. Porque, como eu vou voltar a dizer aqui, se fosse mentira, a Aniele Franco já teria vindo a público dizer, gente, vocês estão doidos? Ou isso ela é muito nunca sádica, aconteceu. Né? Mas ou então, ela é muito sádica. Ou ela é muito sádica ou ele tá louca, mentindo ou ela. Ou ela, exatamente. Então, assim, não tem por onde escapar. Algum dos 2 tem que cair, porque é uma acusação muito grave. Se ela não acusou... Se isso é uma invenção do Me Too, ela já deveria ter vindo a público para desmentir. Como ela não veio, o silêncio dela diz muito. Então, quer dizer, não tem o que apurar. Aconteceu alguma coisa. Ou ele assediou a Aniele Franco, ou a Aniele Franco está mentindo e caluniando e acusando de crime um ministro do governo federal. As 2 coisas são gravíssimas. Paula, um deles tem que cair. No caso do o que o Me Too alega? Primeiro, ele recebe muitas denúncias. E quando ele se manifesta, ele não se manifesta sem a autorização daquele que denunciou para divulgar o seu nome. Significa o quê?
alguém aí vai ter que dançar. É muito provável que o Me Too dance. Não, mas os dois ministros não tem como continuar no ministério, os dois juntos. Então não tem. aconteceu. Porque senão ela já teria desmentido, gente. É igual o Pavinato falou. Exato. Eu já teria vindo e falado, Mas gente, vocês estão doidos, não aconteceu nada. Mas eu acho que nessa quem cai é o Silvio mesmo. A Janja segura a Aniele, elas são próximas. Eu concordo com Só o de professor. falando isso, ó, na conta do Instagram, a primeira-dama Janja não comentou o episódio e se limitou a postar esta foto aqui, beijando a testa da Aniele Franco. Essa foi a manifestação Ela deu recado ontem. da Janja, tá? Quando eles colocaram... Desculpa, olha... Isso é men rupting. Olha só aquela... Isso é women Não é nada, rupting. isso é só para prestar atenção nessa foto aí, ó. Nessa Silvio foto Almeida aí, ó. faz assim. Olha as Beijinho na expressões, testa, mas olha a expressão da Aniele. A expressão da Aniele É é de de dor. alguém que está indo para ser crucificado, aí chega alguém e dá um beijo, Beijinho. suporte, porque isso é para o bem de todos nós. É um quadro perfeito para vitimizar a Aniele ao Como é máximo. que a Janja está falando? Oi? Como é que a gente... Suporte. Porque nós vamos ganhar. O problema todo é, Eu desculpa, imaginei agora que você ia eu quero falar falar. suporte, você não sabe o que passo eu. Ela já tá, porque o Silvio Almeida, o problema todo é o tentou seguinte, derrubar o Silvio Almeida. o cálculo é qual dos dois são mais inúteis ou qual dos dois é mais inútil ou qual dos dois é mais problemático para o governo, já que a gente precisa fazer uma mudança no ministério, a gente precisa fazer uma reordenação. E já concluíram, o Silvio Almeida é pior do que a Aniele. Ele tem um comportamento... Ele tem E uma a Cida? E a personalidade. Cida? Cida. Tá, Aparecida, assumida Ela Gonçalves está assumida de novo. Ela precisa primeiro tentar entender o que com a mulher, ela Essa não mulher sabe, também, né? hein? Mas veja bem, de novo, repito, Silvio Almeida, ele tem a característica de ter a tal da personalidade forte, que é nada mais é de quando um adulto é insuportável e mimado e acha que o mundo tem que atender a todos os pedidos dele. Aí, pra gente não falar isso, a gente fala, não, é que o fulano tem a personalidade forte. E aí, assim, a jogada do Lula, quando colocou essas pastas com essas pessoas específicas, a gente sabe qual que é, né? Foi para sinalizar especificamente aos movimentos identitários. Ele já fez a sinalização. Ele já colocou a Aniele lá na pastinha dela, já colocou o Silvio Almeida na pastinha dele para dizer que era um negro, retinto, que vai ali ocupar e tal. O Silvio Almeida, ele tem muita passagem dentro das universidades com os movimentos negros contemporâneos, então com essa ala marxista, então você também conseguia agradar toda essa ala acadêmica de Jamila Ribeiro, por exemplo, que era secretária aqui em São Paulo do governo Haddad, quando o Tachad estava na prefeitura daqui de São Paulo. Então, assim, essa sinalização do Silvio Almeida e da Aniele Franco já foi feita para os movimentos identitários bem ali no comecinho, né, da gestão Lula, para dizer, olha só como eu sou inclusivo, como eu sou bonzinho, tá aqui os cargos, essas pessoas vão tocar a pasta. Mas o Silvio Almeida, ele tem essa personalidade, ele realmente acha que ele é o centro do mundo. E como todo mundo abraçou a teoria social dele, que é mentirosa, que não tem respaldo na realidade, ele se sentiu ainda mais confortável para reinar. Então, aí, ele dá aula na São Judas Tadeu desde 2005. Ele deu aula lá de 2005 a 2019. Eu já ouvi nos bastidores um relato a mais, além desses 14 aí. Eu não posso mencionar o nome porque a fonte não quer. Mas eu já ouvi um relato a mais, assim, completamente esdrúxulo do que ele fazia em termos de assédio sexual com essa pessoa em questão. Então, isso significa que se eu, que sou assim, uma Zé Mané, consegui ouvir um relato a mais, certamente quem estava lá dentro da secretaria, no dia a dia, nos corredores, já ouviu também mais coisa. Inclusive o próprio ex-secretário, o Ariel de Castro, ele falou que se sentia aliviado porque finalmente a verdade veio à tona, a máscara do Silvio Almeida havia caído. Então, assim, o primeiro ponto é que o Lula já sinalizou e já fez ali o que ele tinha de fazer com esses dois. Como o Silvio Almeida não é útil pro tirano Lula, porque tirano nunca gosta de quem tem quem tem potencial para ser tirano também. Então é muito mais fácil ele descartar. E a Janja também já ali sinalizou muito claramente o que vai acontecer. Agora, só para fechar, né, assim, a minha pergunta fica: não são vocês da esquerda, junto ao movimento feminista, que sempre partem da premissa de que a mulher sempre tem razão?
de que se a mulher vai lá, faz a denúncia, automaticamente aquilo dali já tem que ser considerado, porque a mulher tem razão, porque, enfim, a estrutura é machista, patriarcal e oprime a mulher, logo a palavra dela vale. Muitos casos, inclusive, diz isso, tá? A palavra da mulher vale. O que aconteceu, por exemplo, com o Neymar, né? Que só a palavra da mulher ali bastou, gerou todo um processo, depois viu que não, que ele nunca tinha assediado ou agredido a menina em questão. Enfim. Então agora eu pergunto, por que nesse caso não vale pro Silvio Almeida? Ainda mais quando a Aniele Franco, que é feminista, tá? Ela é do lado de vocês, não é do nosso lado, não. Ainda mais quando a Aniele Franco está envolvida na questão. Então quer dizer que a direita ela é tão mais honrosa do que a esquerda, que até nesse caso a gente tem mais capacidade de defender a Aniele Franco do que vocês. Gesiane, porque eles são amorais. A questão não é imoralidade, a questão é amoralidade. O amoral não é que ele é contra, ele simplesmente Tanto ignora faz. O a problema no necessidade Brasil de valores ou não. está sendo morais. Morais, amorais, imorais. Tá sério Eles isso são aí. amorais. Esse é o problema. O amoral, ele não leva em consideração a contraposição de um conjunto de valores. Para ele, eles seguem de acordo com eles seguem de acordo com aquilo que pode produzir um ganho imediato. Se de repente eles precisarem ser racistas, eles são. Se eles são antirracistas, eles são. Se eles precisarem ser nacional-socialistas, só para dizer... Eles são homofóbicos, às vezes. Se precisar ser homofóbicos, eles são. Eles seguem de acordo com a onda para se posicionar na configuração de forças. Esse é o problema da moralidade. A gente está vendo aí. A gente vê as mensagens de ontem e de hoje. Né? É a tônica, é a cara do governo. Pedro Guimarães, ele era a regra do governo fascista Bolsonaro. E o Silvio Almeida é o que agora? Foi claramente um uso político na época, né, do caso para bater no governo Bolsonaro. Mas vamos ver o post do Bolsonaro que ele colocou no Instagram? Vamos ver Vamos lá, lá. Pagnato? Alemão. Olha só, taradão da esplanada? Interrogação. Veja o cuidado de fazer uma pergunta. Claro que tem uma ironia por trás aí, mas é uma pergunta. Bem o estilo dele, né? Bem estilão dele. Né? Aí Gostei, tá aí, disse tudo dizendo pouco. Não é isso? Não está dizendo que o governo Lula é um governo que assedia sexualmente. Não, até agora não houve exploração política disso. Então, olha a diferença de comportamento na época. Aliás, na época condenaram o presidente da Caixa antes de tudo. Né? O Bolsonaro faz uma pergunta. É o taradão da esplanada? É uma pergunta. Exato, mas ninguém responde. Aí vem a AGU, que tá lá o imbecias, aquele imbecil da AGU. É status de ministro, status de imbecil. Status de imbecil isso aí. Aí vai processar a gente porque tá perguntando, porque nós estamos ferindo a honra e a moral. E essas mulheres, as mulheres que se dane. Olha a que ponto o PT chega. Sabe o vice-presidente do PT, Washington, disse que manifesta solidariedade a Silvio Almeida. Vou abrir aspas pro negro, periférico, intelectual, de altíssimo nível, corajoso, no embate de classe, de raça, mesmo se tivesse errado, mesmo se tivesse errado, mereceria de mim, um perdão cristão, na falta de provas e na sobra de disputa política mesquinha, no aparelho de Estado, merece minha dúvida, se a esquerda continuar com política de lacração, e cancelamento, vai cada vez mais se afastar do povo real, e voltar a ser pavão das mídias e das redes, fecho aspas. Mas ele está endossando aqui o que o professor falou. Perdão cristão, e mesmo se ele tivesse errado, ele ia dar perdão cristão. Mas ele está falando isso aqui, ó. É um perdão cristão. É apenas um estuprador cristão. Pronto, acabou. Mas ele fala aqui que as acusações são falsas e disse que tanta sofre mentira, perseguição de assediador pessoas que cristão tentam marxista. tirá-lo do governo. Corajoso no embate de classe e de raça. De novo, eu vou corajoso, bater né? nessa super... Eles Não, usam, né? Você com um revólver na mão é um bicho feroz, né? Um homem ali que é professor, numa situação de hierarquia muito bem marcada, muito feroz em cima de uma aluna para ganhar uma nota. Coitada, pobre da aluna, ainda sem nota, coitada. De novo, usando aqui o artifício da raça, como se isso fosse uma perseguição racial ao Silvio Almeida. Repito, não é. Todo mundo que eu estou vendo criticando, não só aqui na Revista Oeste, mas qualquer pessoa que tem 2 neurônios e que está criticando esse absurdo, todos estão voltando para a materialidade da denúncia, assédio sexual. Se ele fosse roxo, nós estaríamos falando exatamente da mesma forma. E aí ele fala especificamente do perdão cristão, e essa parte também me incomoda bastante, porque, enfim, eu sou cristã, e aí só para fazer assim um esclarecimento pro Quaquá,
que o perdão cristão, ele não parte da premissa de que esquecer simplesmente o que aconteceu, passaram uma borracha pra cima, a vida que segue é agora ser um chuchu fofinho, sempre teve razão e tá tudo certo. Não, tá, meu bem? O perdão cristão, primeiro, ele parte da premissa do arrependimento, coração contrito, tá? Dentro da religião católica se chama isso de coração contrito. Se ele fez isso aí, é a mesma coisa, que ele não tá arrependido. Arrependido. Ejetou até a mulher no epicentro. A prova é tanta que ele tá continuando a narrativa e querendo sempre levar pro caso da raça. Por que ele tá levando pro caso da raça? Porque ele sabe que aqui no Brasil, como a esquerda dominou todo o consórcio midiático da Universidade do Raio que o parta, é muito fácil você passar por cima de qualquer valor e princípio sendo negro, porque vocês colocaram, esquerda, os negros, inclusive os negros que aparentemente são imorais, como o Silvio Almeida, como se ele fosse isento de ter responsabilidade, só porque ele é negro. Que é porque... Vou falar muito rapidamente sobre o perdão cristão. Uai, Mas ele foi mesmo. mas é notícia. O primeiro ponto é o arrependimento. Pela postura do Silvio Almeida, você não vê o arrependimento. Ele está querendo extrapolar as desculpas e colocar isso dentro da pauta de que existe racismo. Não tem nada a ver isso daí. Então, arrependimento, coração contrito, coisa que ele não tem. E quando você pede perdão, você está ciente de que você vai sofrer as consequências daquilo dali que você fez de errado. Então, assim, se você matou alguém, foi lá na igreja e se confessou, a primeira coisa que o padre vai falar agora, vai lá na delegacia, porque você precisa pagar pelo que você fez. Não é assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é assim que funciona. O perdão, meu bem, ele vem atribuído da responsabilidade de pagar pelo mal que você causou às pessoas. Agora eu quero falar uma coisa muito séria, só porque isso tem um mal embutido nessa história danada. Sabe que o crime de estupro no Brasil é um dos menos punidos. Infelizmente. Né? Ele já é subnotificado, porque as pessoas têm vergonha de notificar crimes contra a dignidade sexual. Seja um estupro, um assédio, uma importunação, as pessoas têm vergonha. Então é subnotificado. Então se tem 100 denúncias, você pode imaginar que tenha um universo de mais de 1000 casos. É isso mesmo. E dessas 100 denúncias, a gente só tem um caso que é resolvido pela justiça. Só um abusador vai preso no final de 100 denúncias, que já é a subnotificação para um caso de 1000. E se a Polícia Federal, agora, ela envidar esforços para investigar o denunciante, como o Silvio Almeida pediu para fazer, se a Polícia Federal envidar esforços, como ela fez a mando do Silvio Almeida, vale lembrar aqui veementemente, quando chegaram as denúncias de abuso sexual infantil com as meninas do Marajó, Silvio Almeida normalizou o abuso sexual infantil na Ilha de Marajó. Ele normalizou. Eu não entendi bem aquela fala dele, aspectos culturais. Estão criminalizando aspectos culturais. Eu achei uma fala estranha, mas agora me começa a fazer sentido. Sim. As coisas se encaixam. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a